A Nintendo lançou um novo aplicativo que traz uma funcionalidade que a gente sempre pediu dentro do Nintendo Switch e também do Switch 2. Mas trouxe isso no aplicativo de vendas, que não vende. Que loucura é essa? Vamos falar sobre isso, mas também temos que falar sobre a Nintendo divulgando dados da base que migrou do Switch 1 para o Switch 2 e, pasme, é muita gente. Tá migrando muita gente. E também respondeu o investidor que indagou sobre poucos lançamentos sendo lançados para o Nintendo Switch 2. Bora falar sobre isso aqui agora, simbora. Digplay! E aí, pessoal, bem-vindos ao canal Digplay, quem fala é o Diego, estamos de volta para mais um vídeo. Galera, antes de falar da notícia em si, se liga, tá tendo muita promoção boa no Dig Ofertas, então não deixe de entrar no canal Dig Ofertas. Aqui nós temos o link do Telegram e aqui nós temos do WhatsApp. Você pode entrar aqui em ambos os canais. Essa promoção aqui rolou ontem, essa promoção rolou hoje e já acabou, né? Esse cupom já acabou. Mas você fica sabendo na hora se você estiver no grupo de ofertas, né? Galera comprou Mario Galaxy 1 e 2 por 288, o jogo é 399. A versão do Switch 2 nacional de Pokémon Legends Arceus que já vem com pacote adicional e funciona no Switch 1 por 351, a versão do Switch 1 por 256. Metroid Prime tava 270, tava nem 279, tava 270 na pré-venda. Então, galera, se você ainda não está no canal do Dig Ofertas, entre no canal do Dig Ofertas, porque lá a galera tá economizando demais, demais. Não fica fora dessa, porque os jogos estão caros, principalmente os jogos pro Switch 2 estão caros, e a gente tá fazendo o possível lá poder ajudar vocês para poder conseguir pagar mais barato. Beleza? Bora para a notícia em si? Vamos lá. 1, 2, 3 e... A Nintendo lançou um novo aplicativo. Para que serve o aplicativo? Você navega nele e você consegue ver os jogos que estão lá, né? Você consegue ver informações, por exemplo. Eu vou entrar aqui no Hyrule Warriors e vou ajustar aqui o foco para vocês verem. Ó, tá vendo aí, ó? E aí você tem aqui informações, ó. Tem informações, tem foto do jogo, tá? Tem tudo aqui para você navegar no aplicativo, só que você não compra. Para na hora de comprar, você tem que apertar aqui e ele te direciona para a página do jogo, ou seja, ele te direciona para a web, né, da loja. Eu já comprei, na verdade eu ganhei da Nintendo, obrigado Nintendo Brasil por ter mandado aí, tá? Tá aqui, ó, Hyrule Warriors baixado, né? E aí, pô, um aplicativo de loja que não é loja, né? É um aplicativo de loja que você não compra. Loucura, né? Tem várias funçõezinhas maneiras, mas a função mais interessante, galera, mais interessante, vou botar aqui na tela de novo, vou ajustar o foco de novo. A função mais interessante é quando você vem aqui no seu bonequinho e você vem aqui embaixo, que é histórico de jogo. E você consegue ver o histórico do seu jogo todo, ó. Ó, viu que a última coisa que eu joguei foi 1 hora e 15 de Pokémon. Aí você vem aqui, ó, jogos com mais de 100 horas, jogos com mais de 50 horas, tá vendo? Por exemplo, vou clicar aqui no meu Pokémon Unite, ele vai mostrar que eu joguei mais de 150 horas de Pokémon Unite e joguei 109 dias. Aí vou voltar aqui, ó, vou abrir, por exemplo, Fire Emblem Three Hopes. Joguei mais de 100 horas, 61 dias jogados. Então, assim, isso é bacana, tá ligado? Isso é bem legal. Pra ser sincero, isso é bem legal. Essa funcionalidade é uma funcionalidade que a gente queria que tivesse dentro do Nintendo Switch, Switch 2 e veio no aplicativo, né? E uma coisa que eu não consigo entender é por que esse aplicativo não tá dentro de um aplicativo só, né? Eu tive essa discussão no Twitter, algumas pessoas me deram uns inputs interessantes, tipo, Diego, tem muita gente que não tem celular novo, não tem espaço, então é melhor segregar. Se a pessoa quiser só acessar isso, não precisa ter um aplicativo pesado, cheio de dados, né? Com um monte de tela. Eu entendo essa justificativa e eu acho que vale, né? Eu ainda acho que a Nintendo foi lançando as coisas separadas e não juntou. Mas qual é a questão? A questão é que, por exemplo, o Nintendo Music, o Nintendo Switch Online e esse aplicativo aqui, você obrigatoriamente precisa ter uma conta Nintendo. Obrigatoriamente. Pra você usufruir disso. O Nintendo Today eu nem lembro se precisa, que é o de notícia. Você precisa. E desses 2 você precisa ser assinante do Switch Online. O Nintendo Music só funciona se você for assinante do Switch Online. O Nintendo Switch Online só funciona se você for assinante do Switch Online. Então, assim, eu consigo ver a Nintendo lançando o Nintendo App
onde dentro do Nintendo App você vê se você quer ver notícia, você clica pra ver se você escutar música via streaming, que aí não pesa tanto no seu computador, porque é via streaming, né? O Nintendo Music. Você pode baixar algumas coisas, mas enfim. O Switch Online e o Nintendo Store. Nem que sejam 4 aplicativos separados que abrem pro background, mas pelo menos tem um hub ali pra você não ficar com 4 aplicativos separados. É a minha opinião, mas assim, não me incomoda. Cada um, se quiser ter 4 aplicativos, beleza. É engraçado porque você tem, por exemplo, Nintendo Today pra lançar novidades. E esse aplicativo tem novidades também. E o Switch tem novidades também. Então assim, tem coisas que estão meio que replicadas, sabe? De um aplicativo pro outro. Mas enfim, tem esse aplicativo novo, se você quiser ver o seu histórico de jogo, você pode baixar ele, vincular sua conta Nintendo e ver esse histórico. Beleza? Vamos voltar aqui pro DigPlay News, galera, para falar de mais coisa. Se liga. Nintendo divulga dados de migração de venda entre Switch e Switch 2. Se você quiser ver a matéria na íntegra, canal digplay.com ou digplaynews.com, tá? O que isso quer dizer? A Nintendo mostrou esse slide aqui que é muito importante, ele é muito interessante. Ele fala que 84% dos jogadores... 84% da base instalada do Nintendo Switch são pessoas que já tinham Switch 1. E ela dividiu essa barra aqui embaixo por ano. Então você vê que a maior parcela é da galera que comprou o Switch lá no seu ano de lançamento, 2017. E aí vem, né, gradativamente, de acordo com o ano, vai diminuindo, né? 2018 também uma grande parcela mais menor, 2019 também, e assim vai. Se bem que 2020 foi mais do que 2019 e 2018, tá? Pela proporção ali, talvez igual a 2018. Porque 2020 muita gente comprou Switch por causa da pandemia e Animal Crossing, né? Então essa parcela aí, eu posso dizer que entre 2017 e 2020, ou seja, pessoas que compraram o console 5 anos atrás, foram as que mais migraram pro Switch 2. Mas também teve gente que migrou de 21, 22, 23, 24 e 25. Né? Loucura, né? Isso significa que dos 10 milhões de unidades que o Nintendo Switch 2 vendeu, 10,6 milhões, se eu não me engano, 8,7 foram de donos de Nintendo Switch. Ou ex-donos de Nintendo Switch também, porque eu acho muito difícil a Nintendo ter... Eu acho que a Nintendo pegou, assim, a conta Nintendo que a pessoa estava utilizando, ela foi lá e viu se aquela conta Nintendo, ela logou pela primeira vez no Nintendo Switch no ano X. Eu acho que foi isso, acho que foi essa matemática que a Nintendo fez aí, entendeu? E aí ela justifica que não só early adopters, ou seja, não só pessoas que compraram o Switch lá no início. E isso é uma coisa que ela estava muito preocupada, se ela ia conseguir migrar essa base. E eu acho que ficou claro que conseguiu, né? Porque 10 milhões é coisa pra caramba em 4 meses, como eu já falei no outro vídeo. E também 84% é coisa pra caramba. E aqui ela bate um pouquinho em umas teclas, tipo, o Switch 2 foi o console mais vendido rapidamente da história da Nintendo, né? Vários títulos foram anunciados, né? E de third party. Então, no início, quando foi lançado o console, foi o console que mais teve third party lançado no lançamento. E uma transição suave, né? Isso quer dizer que eles estão rapidamente estabelecendo uma grande base, uma base forte, né? De consoles no mercado. E a Nintendo tá muito feliz com isso, né? Bem interessante esses dados aqui quando a Nintendo traz pra gente. Beleza? Bora pra próxima notícia? E é a última desse vídeo. Investidores indagam sobre poucos lançamentos do Switch 2 e Nintendo responde. A Nintendo não respondeu só isso, a Nintendo respondeu um monte de coisa, porque isso aqui foi a sessão de perguntas e respostas que teve na reunião que divulgou os números que eu já trouxe no último vídeo para vocês, né? Só que essa sessão de pergunta e resposta, ela demora para ser postada. E primeiro ela é postada em japonês. E esse é o caso, ela estava em japonês, eu usei o chat GPT para poder traduzir para vocês, tá? Tem algumas perguntas aqui que são interessantes, outras nem tanto. Então eu vou só direto ao ponto, tá? Essa aqui já é a primeira de cara que é mais interessante. Eles perguntam o seguinte: comparado com o período do Nintendo Switch, houve mudanças na frequência de lançamento de novos títulos? Como a Nintendo equilibra os recursos de desenvolvimento entre novos jogos e a manutenção de títulos existentes? Com o Switch 2 sendo compatível com o jogo do Switch, parece que cada título tem uma vida útil mais longa. Muitos usuários ficaram surpresos com a grande atualização de Animal Crossing. Além disso, com o aumento do desempenho do Switch 2, o desenvolvimento de novos jogos também se tornou mais complexo? Aí teve a resposta do Furukawa e do Takahashi, tá? Aí eles falaram que os recursos internos de desenvolvimento estão migrando gradualmente para o Switch 2.
mas continuamos a desenvolver jogos para o Switch original e planejamos lançar novos títulos. Ou seja, a Nintendo continua desenvolvendo jogo para Switch 1, a Nintendo continua planejando novos jogos para o Switch 1 e não migrou ainda todo o esforço de desenvolvimento do Switch 1 para o Switch 2. Isso é bom, isso é uma boa notícia, tá? Principalmente para os donos de Switch 1 que não querem migrar agora. E se ela continuar lançando jogo para Switch 1 que tenha Switch 2 Edition, para mim tá ótimo também, tá? E ela fala que o modelo de negócio se baseia em expandir a base de console e oferecer novos jogos continuamente. Durante a geração do Switch, conseguimos equilibrar bem isso. Muitos jogos continuaram vendendo por anos, tornando-os clássicos e mantendo o impulso da plataforma. Para o Switch 2, acreditamos que é essencial não apenas lançar novos títulos, mas também garantir que continue vendendo durante todo o ciclo de vida. Os custos e prazos de desenvolvimento aumentaram, dificultando o lançamento frequente. Como o Switch 2 é compatível com o Switch, também queremos recomendar os jogos anteriores aos novos consumidores. Equilibrar lançamentos inéditos e o suporte contínuo de títulos duradouros será a chave para manter o impulso do Switch 2. Então isso aqui é muito importante, porque o que eles falam aqui? Eles falam que eles estão levando mais tempo, sim, para poder desenvolver um jogo para o Nintendo Switch 2. Porque leva mais tempo, de fato leva mais tempo, né? E aí, como o Switch 1, o Switch 2 é compatível, retrocompatível com o Switch 1, eles podem o quê? Trazer conteúdo adicional naqueles jogos, igual a gente viu. Mario Party Jamboree, que pra mim não foi um conteúdo muito bom. Kirby and Forgotten Lands, com aquela DLC que eu esqueci agora, que é muito boa, uma DLC do Kirby uma DLC muito boa. Nós já teve um anúncio também do Animal Crossing, como foi dito aqui, que é bastante coisa, né? Bastante conteúdo. Teve um anúncio também do Mario Wonder, que vai vir com uma ilha nova, né? Com um mapa novo, com uma sessão multiplayer nova e também uma parte de fase história nova. Então, a Nintendo consegue fazer duas coisas. Tentar vender um jogo antigo para uma pessoa que não comprou no console anterior, mesmo se ele teve console ou não, e vendendo pacote de atualização para quem já tem o jogo, que é jogar o adicional. E com isso ela tapa o buraco do tempo de desenvolvimento, que agora é muito maior, muito mais longo, para poder desenvolver um jogo novo, né? Fora os cross-gen, né? Que a Nintendo lançou o Pokémon License e vai lançar o Metroid Prime agora, Metroid Prime 4, tá? Aqui a pergunta é interessante porque eles falam como está o aumento de vendas do Switch 2 e quais são os públicos que vocês pretendem atingir. Ainda há espaço para vendas entre os usuários do Switch original ou o foco passará a ser novos consumidores? E aí ele fala da base, né? Aquilo que eu já falei para vocês. Ao lançar o Switch 2, queríamos que todos os donos do Switch original considerassem comprá-lo. Até o final de setembro, mais de 10 milhões de unidades foram vendidas. Mas ainda tem uma grande diferença entre os 150 milhões do Switch 1, óbvio, né? Mas também, né, tem 4 meses de console, né, meu amigo? Então o foco atual continua sendo os usuários do Switch original. Por isso, o foco atual continua sendo os usuários do Switch original, mas também trabalhamos para atrair novos consumidores com lançamentos e campanhas de software. Ou seja, o foco da Nintendo é migrar a galera do Switch 1 para o Switch 2. É isso. É isso. E aqui eles ressaltam que percebe que não está acontecendo só isso. A galera também tá a migração não está acontecendo só da galera das antigas. A galera das novas também estão migrando. Então eles estão conseguindo atacar todas as frentes. Isso que ele quer dizer, né? Aqui ele pergunta se algum outro jogo vai ser igual Mario Kart, vendendo pra caramba, né? E, óbvio que isso é uma pergunta que não tem como saber, mas ela fala que o esforço dela vai ser esse. Eles perguntaram se o Yamauchi estivesse vivo, o que ele diria sobre a situação atual do Switch 2. Eu achei essa pergunta meio sem noção. Tirou o cara do caixão pra poder perguntar um negócio desse, mas a resposta do Miyamoto foi engraçado, que ele falou que o Yamauchi ia ter ciúme, porque o resultado tá maior do que da época dele, mas ele falaria, não se empolguem demais, mantenham os pés no chão e façam um bom trabalho. Loucura, né? Isso aqui é interessante, falando sobre a Nintendo Pictures, né? E aqui tem uma outra resposta interessante, falando que eles percebeu que o filme do Mario teve um sucesso muito compatível com jogos, porque o filme tem interesse pra galera comprar jogo, né? E a Nintendo vai continuar investindo nisso, em filmes, tá? E também disse que a Nintendo Pictures não é só pra filme, também pra curtas como Close to You, do Pikmin, que eles lançaram no YouTube, né? Perguntaram sobre preços. A Nintendo falou que não tem esse aumento dos preços e do custo vai acabar com o lucro. Ela falou que vai manter a margem de lucro e não tem previsão para ter um impacto negativo na rentabilidade ou então aumentar o preço por enquanto, tá? Então é isso, galera.
Os investidores perguntaram sobre o pouco lançamento do Nintendo Switch, né? E que o ritmo não tá igual ao do Switch 2, como eu li aqui pra vocês. Frequência, ó. Comparado com o período no Switch, houve uma mudança de frequência de lançamentos de novos títulos, porque eles perceberam que tinham menos. E a Nintendo explicou, como eu falei pra vocês de início, que a ideia agora é mesclar entre o desenvolvimento mais comprido pro Switch 2, que demora mais, e trazer melhorias para jogos antigos para rodar retrocompatível no Switch 2 ou com o Switch 2 Edition. E com isso, galera, eu fico por aqui nesse vídeo. Espero que vocês tenham curtido, dá aquele like maneiro, se inscreve no canal se não é inscrito. Me segue nas redes sociais, canal de Gameplay no Twitter, no Instagram, no Threads. Não deixe de seguir os canais de promoção de ofertas. E em breve eu trarei primeiras impressões de Hyrule Warriors, Age of Prisoner, porque a Nintendo mandou pra mim. Obrigado, Nintendo do Brasil, por ter me enviado o jogo. E eu vou trazer conteúdo em breve pra vocês. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu, fui!